comigo Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 20. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 20. Enquanto você procura, eu louvo a Deus por sua bondade, seu imenso amor. Louvo a Deus pela vida do pastor Natal. Deus abençoe. Os demais obreiros, o pastor Regis, congrega conosco ali em São Gonçalo. Eu louvo a Deus por sua vida. Os demais pregadores, Deus abençoe. Minha esposa, a irmã Júlia, está ali com apoio na cantina. E eu louvo a Deus pela vida dela. Eu acredito que de Jesus, ela é a que mais me incentiva. Sério, eu louvo a Deus pela vida da minha esposa. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 20. Se você encontrou, diga amém. Amém. Porque nós não podemos deixar de falar sobre tudo o que vimos e ouvimos. Porque não podemos deixar de falar sobre tudo o que vimos e ouvimos. O texto de Atos, capítulo de número 4, é um texto bastante conhecido pela igreja. Os discípulos, no capítulo de número 1, tiveram sua última experiência presencial com Jesus. O Espírito desce, Jesus é assunto aos céus, faz novamente uma reafirmação da promessa da vinda do Espírito. No capítulo de número 2, o Espírito desce, os discípulos estão no cenáculo orando e servindo a Jesus com alegria. Depois que o Espírito desce, Pedro prega o seu primeiro sermão, justamente baseado no episódio da descida do Espírito, aonde pessoas pensavam que os discípulos e os que com eles estavam todos embriagados. Por sua vez, Pedro, o pastor Pedro, chega agora cheio do Espírito que outrora desceu sobre ele e assevera, exorta e ensina sobre tudo o que estava acontecendo, que na verdade não passava do cumprimento de uma promessa feita por Deus, usando o profeta Joel, que dizia que há de ser que nos últimos dias desceria o Espírito sobre toda a carne, os jovens sonhariam, profetizariam, os velhos produziriam frutos, e em tudo o nome do Senhor seria glorificado. Pedro, pregando o seu primeiro sermão, aproximadamente 3.000 almas aceitam a Jesus. Porém, no capítulo de número 3, ele, juntamente com João, sobem ao templo, isso na hora da oração, vão orar. Chegando eles na porta do templo, são parados na porta por um coxo que lá estava e olhava de maneira atenta para eles e dizia: dai-me uma esmola. Pedro olhou para ele, juntamente com João, pediu para que o mesmo olhasse para eles e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas tudo o que eu tenho, hoje eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta. Diz o texto que Pedro, no mesmo momento, pegou de maneira firme a mão daquele coxo. O mesmo se pôs de pé, firmou seus pés sobre os tornozelos, entrou com Pedro e João no templo, louvando e bendizendo o nome de Jesus. Só que houve uma grande murmuração, houve uma grande espreita, todos olhavam atentamente para Pedro e João, pensando que eles tinham esse poder, a ponto de Pedro olhar e dizer: vocês estão pensando que pelo nosso próprio poder, pela nossa própria santidade, isso seria possível? Na verdade, o que aconteceu aqui, isso Pedro pregando o nome de Jesus foi manifesto, e a fé neste nome fortaleceu a este que estava paralítico, mas neste momento está de pé diante de você. Pedro
pregando. Pregam os seus sermões, ou pregam os seus sermões mais severos. Aonde ele chega na altura do verso 19 do capítulo 3 a dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Só que eu acho interessante porque no capítulo 3, do capítulo 3 para o capítulo 4, há uma continuação da história. Pedro está pregando, e ele continuando pregando, no capítulo 4 já inicia: os principais sacerdotes, escribas e saduceus, capitão da guarda, ou capitões da guarda, vieram para prender a Pedro, justamente porque ele estava pregando Jesus crucificado. Justamente porque ele estava pregando aquele que é o único que pode salvar o ser humano da condenação eterna. Quando eles prendem Pedro e João, certos de que eles estavam pregando esse Jesus, começaram a falar entre si e a dizer: nós não podemos permitir que eles continuem pregando esse Jesus. Não podemos permitir que eles continuem espalhando essa doutrina, que esse sangue não venha cair sobre nós. Só que em determinado momento, sendo já tarde, eles no outro dia trazem Pedro e João. E diz o texto no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos: prendendo eles Pedro e João, no outro dia os chamou, juntou todo o sinédrio, todo mundo com a caderneta na mão, e disse: porque vocês continuam pregando? Levantou-se Pedro, diz o texto em Atos 4, cheio do Espírito Santo, e começou a dizer: eu estou sabendo que essa questão todinha aqui é porque eu preguei no nome de Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa: esse Jesus que eu estou pregando para vocês, ele nasceu de maneira virginal. Pedro está pregando e está dizendo isso. Ele nasceu de maneira virginal. Ele com 12 anos estava no templo. Ele aos 30 anos foi batizado. Até os 33 cumpriu o ministério. Morreu morte de cruz. Ao terceiro dia ressuscitou. Passou 40 dias com a gente. Ascendeu ao céu e nos prometeu que em breve ele vai. Só que eu acho lindo, querido, porque não para por aí não. Versículo de número 20. Pedro está cheio do Espírito. Vem para cá, olha para cá. Pedro está cheio do Espírito. Todo mundo sabe que ele era pescador de homens. Todo mundo sabe que João era seu amigo e sócio no ramo pesqueiro. Os camaradas que não tinham tido estudo, mas de maneira eloquente, de maneira firme e segura, anunciavam a salvação em Jesus Cristo de Nazaré. Aí sabe o que Pedro disse, cheio do Espírito? Versículo 20: porque nós não podemos deixar de falar sobre tudo. Não é metade, não é uma parte. Pedro estava dizendo: nós não podemos deixar de falar sobre tudo aquilo que vimos e ouvimos. Se você em um determinado momento tivesse uma certa conversa com Pedro: Pedro, como é que é isso? Conta melhor pra gente isso tudo aí que você ouviu e viu e que você não pode deixar de falar. Pedro iria começar com o capítulo 4 de Mateus, aonde Jesus, sendo batizado, tentado no deserto pelo diabo, vencendo a tentação pelo poder da palavra, foi para as margens do mar da Galileia, encontrou Pedro e André, olhou para eles e disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Pedro contaria com certeza do seu encontro com Jesus. E eu acho lindo, queridos, porque foi um encontro que marcou a sua vida. Escute, aquele que tem um verdadeiro encontro com Jesus, a sua vida é verdadeiramente marcada. Eu vou repetir:
Pedro tem Atos 4 dizendo: eu não posso deixar de falar. De que, Pedro? De tudo que eu vi, de tudo aquilo que eu ouvi. Pedro, o que é que você viu e ouviu? Pedro lhe detalharia suas experiências com Jesus. No capítulo 4 ele iniciaria falando sobre o encontro. Mas logo em seguida, após Jesus pregando os seus maiores sermões, o sermão do monte ou o sermão das bem-aventuranças, Pedro iria contar a experiência que ele teve dentro da sua casa. Sua sogra está doente, no versículo 14 do capítulo 8 de Mateus. Sua sogra está doente, ele conta o problema dele para Jesus. Sabe o que Jesus faz? Ele entra na casa de Pedro, pega a sogra dele pela mão, a febre vai embora. Ela, ao invés de permanecer em rebanho, se levanta e vai servir a Jesus. Pedro com certeza continuaria dizendo: rapaz, é o seguinte, logo depois que minha sogra recebeu a cura, não parou por aí não. Os escribas e fariseus questionaram Jesus. Jesus de maneira sábia nos respondeu. Eles foram embora, acalmou a tempestade. Só que enquanto a gente estava no meio da rua, chegou um camarada por nome Jairo. Isso é Pedro contando as experiências e dizendo: chegou um camarada por nome Jairo e disse: Senhor, minha filha está quase morrendo lá em casa. Impõe a mão para que ela saia viva. Enquanto a gente estava, o pastor Carlos, no meio da rua, Pedro está pregando e está dizendo: enquanto a gente estava no meio da rua, pastor Natal, veio uma mulher que há 12 anos padecia de um fluxo de sangue e estava crendo, dizendo: se eu tão somente tocar na orla da sua veste, eu sairei daqui curada. Pedro está pregando as experiências e dizendo: rapaz, não é que aquela mulher pregadora Everton, quando tocou na veste de Jesus, saiu com a cura. Ouviu e viu que não pode deixar de falar. Ele dizia: rapaz, é o seguinte, a gente estava no meio do mar, dentro da nossa embarcação. No capítulo 14 de Mateus, Jesus disse assim: passem para o outro lado. Vocês despediam a multidão aqui, acompanho vocês. Mas enquanto a gente está no meio do mar, o vento se levanta de maneira contrária, a embarcação enche-se de água. Num determinado momento a gente está atemorizado, olhou para o mar, lá vem Jesus andando sobre as águas. A gente pensa que é um fantasma. A gente começa a gritar, mas Jesus disse assim: não tema não, porque sou eu. Eu duvidei de Senhor. Se for o Senhor mesmo, diga que eu vou com o Senhor aí sobre as águas. Jesus disse: vem, Pedro, sou eu mesmo. Rapaz, enquanto eu estou andando, olhando para Jesus, consegui andar sobre as águas, mas num determinado momento eu senti medo e comecei a afundar. Mas o mesmo Senhor que liberou a palavra de ordem para que eu caminhasse, é o mesmo Senhor que eu pedi socorro e disse: Senhor, ajuda-me. Ele estendeu a mão, perguntou talvez: por que você duvidou? Senhor, me perdoe, eu duvidei. Mas Jesus lhe respondeu: isso é o que eu imagino. Você duvidou, mas eu não solto a sua mão. Pedro duvida, está afundando, mas o Pedro que duvida está afundando. Jesus segura em sua mão, o puxa para cima, o leva para dentro do barco, cura a enfermidade, repreende demônio e ainda marca mais uma vez a vida de Pedro. Pastor Pedro, o que é que a gente não pode deixar de ouvir? O que é que o Senhor não precisa falar? Não pode deixar de falar aquilo que ouviu e viu. Pedro iria contar o episódio que aconteceu no capítulo 16 de Mateus. Jesus chegou para os discípulos e disse: o que é que dizem que eu sou? Os discípulos se levantaram e disseram: rapaz, Jesus, estão dizendo que o Senhor é Elias, que o Senhor é Jeremias, que o Senhor é Isaías e até o próprio João Batista. Jesus anda mais um pouquinho, irmão, penso eu. Olhou para os discípulos e disse: e vocês, o que dizem que eu sou? Pastor Natal, isso aqui é reflexo de intimidade. Jesus perguntou aos discípulos o que os outros diziam que ele era. Mas Jesus chama os 12 agora para uma realidade de intimidade. Pastor Carlos diz assim: e vocês, o que dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito, se levanta e diz: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus que bate pronto diz assim: irmão Jonas, respondeste bem, não foi carne e
sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai que está no céu. Pedro, quer saber de uma coisa? Você é pedra, é pequena pedra, é fragmento de pedra, mas sobre esta pedra aqui, Pedro, eu vou magnificar a minha igreja, e as portas do inferno não. São marcas que Jesus deixou para aquele Pedro. Só que se você perguntar mais um pouquinho, Pedro vai dizer capaz. Depois disso tudo, Jesus chamou a gente em secreto. Chamou eu, Tiago e João. Levou a gente para cima do monte. Chegando lá, não é que ele se transfigurou. A gente olhou para ele e não reconheceu. Suas vestes ficaram mais brancas do que a roupa, que nem o lavandeiro da terra podia tocar nada. Eu vi Moisés e vi Elias e disse: Senhor, não estamos aqui. O temor caiu sobre eles, uma nuvem do céu desceu, uma voz de dentro da nuvem foi ouvida dizendo: este é o meu filho, em quem a minha alma tem prazer, a ele vocês devem ouvir. Se você perguntasse a Pedro: pastor Pedro, o que é que o senhor viu e ouviu que não pode deixar de falar? Pedro iria dizer: rapaz, a gente certa vez estava passando no meio da rua, João capítulo 9, um cego de nascença sentado à beira do caminho, eu e os meus parceiros de ministério, eu e os meus pares, olhamos para o cego, olhamos para Jesus e dissemos: quem pecou? Ele ou os seus pais, para quem nascesse assim? Jesus de imediato olhou para a gente e disse: nem ele nem os seus pais pecaram. Ele nasceu assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Quando você pergunta para Pedro e diz: Pedro, o que é que o senhor precisa falar tanto para a gente ouvir? Ele iria dizer: rapaz, certa vez a gente estava todo mundo reunido em Jerusalém. Os judeus queriam crucificar a gente, os judeus queriam matar Jesus e a gente tinha que defender ele. E chegou um certo emissário e disse: o discípulo a quem tu amas, ou o amigo a quem tu amas, está doente, quase a morrer. Pedro iria dizer: rapaz, é um tal de Lázaro, estava morto e não morto em Betânia, 4 dias de viagem. Jesus então olhou para a gente e disse assim: vamos ficar 2 dias aqui, daqui a 2 dias a gente vai para Betânia. Chegando lá no 4º dia, o camarada já estava morto, no meio da multidão. Jesus olhou para o céu. Isso é Pedro dizendo. Jesus olhou para o céu. Não sei o que ele disse. Pedro não tinha Bíblia como nós temos hoje. Nós sabemos o que Jesus disse. Mas Pedro não sei o que ele disse. Eu só sei que ele olhou para o céu, falou algumas palavras, olhou para o sepulcro e disse: Lázaro, vem para fora. E aí, Pedro, o que aconteceu? Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu só sei que um morto que já estava morto há 4 dias respondeu a voz de Jesus, fazendo o quê? Saindo lá de dentro do sepulcro, andando normalmente como se nunca tivesse sido morto. Pastor Pedro, como é que isso eu não sei? Eu só sei que Jesus fez. Se você perguntasse a Pedro: pastor Pedro, o que é que o senhor não pode deixar de dizer de tudo que o senhor viu e ouviu? Pedro iria narrar o que aconteceu em Marcos 14. Jesus disse: nessa noite todos vocês me abandonarão. Mas Pedro bateu no peito e disse: Senhor, eles te deixam, eu não. Eles te abandonam, mas eu, se necessário for, eu morro por ti. Jesus olhou para Pedro, irmão, talvez com um olhar de amor, um olhar de ajuda, e disse: Pedro, nessa noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você me negará. Marcos capítulo 14, verso 30. Antes que o galo cante 3 vezes você me nega. Pastor Pedro, o senhor negou Jesus? Rapaz, neguei.
Quando prenderam Jesus, levaram para a sala de Anás e Caifás. Jesus, com um olhar amoroso, olhando para mim. Eu olhei para eles, cheguei perto de uma fogueira. Uma criada olhou para mim e disse assim: tu és um deles porque estavas com ele. Eu liguei a primeira. Cheguei, andei mais um pouquinho. Outra criada disse: tu és um deles porque até a tua voz te denuncia que és Galileu. Eu olhei para ela e disse: sou nada. Daqui a pouquinho, cheguei no meio da multidão. Um olhou para mim e disse: tu és um deles, porque tu és também Galileu. Diz o texto de Marcos 14 que Pedro nega e começa a praguejar. E o praguejar aqui é: que Deus me mate se eu conheço esse homem. O galo canta a segunda vez. Lembrando-se do que Jesus disse, Pedro foge, chora amargamente. Mas escute, aqui eu quero começar a encerrar. Pedro, quando perguntado sobre a sua crença em Cristo e por que ele falava tão ousadamente sobre esse Cristo, ele disse que não poderia deixar de falar sobre tudo o que ele viu e tudo o que ele ouviu. Ele falou sobre o seu encontro. Ele falou sobre as experiências, tudo aquilo que Jesus fez. Mas ele também falou sobre o ato de ele ter negado a Jesus, ter dito que não conhecia o Salvador. Mas depois disso, sendo ele um grande pecador, ele também anunciou o grande Salvador que encontrou ele. Lembra de João 21? Os discípulos tinham desistido de tudo, irmão. De tudo. Quando você lê João 21, você vê Pedro como um caráter proeminente, caráter de liderança, e diz: vou pescar agora. Jesus morreu e nos abandonou, vou embora agora, vou pescar. Diz o texto, João 21. Todos os discípulos disseram mesmo. Ele vai pescar, os discípulos o acompanham. Só que Jesus aparece a eles na praia e eles não reconhecem Jesus. Jesus olha para eles e diz: vocês têm peixe aí? Eles não reconhecem e dizem: pescamos a noite toda e nada conseguimos apanhar. Lance do outro lado do barco. Não reconhecem que é Jesus, mas obedecem à palavra. Lançam a rede do outro lado. Diz o texto, irmão, diz o texto que Pedro com os discípulos não conseguiam sozinhos levar. Tiveram que fazer sinal para os outros companheiros, porque a pesca foi grandiosa. Quando eles chegaram dentro do barco, o discípulo a quem Jesus amava olhou atentamente para a praia, reconheceu que era o Senhor e disse: Pedro, pois não é o homem que está lá, Pedro. Pedro, Jesus está lá na praia, Pedro, falando com a gente, e a gente não reconheceu. Diz o texto que Pedro coloca uma roupa, uma vestimenta adequada, pula na água, vai até a areia. Chegando lá, eu acho lindo isso aqui, irmão, porque para um grande pecador sempre haverá o grande Salvador. Pedro teve um encontro com Jesus em Mateus. Pedro teve diversas experiências com Jesus no decorrer do ministério. Mas nos últimos momentos de vida de Jesus, Pedro não foi um verdadeiro amigo. Negou Jesus. Pedro falhou, Pedro caiu. Só que para esse Pedro caído, estava de pé o Salvador Jesus na praia. Enquanto Pedro, o pastor Guedes, não reconhece Jesus, querido pregador, Jesus grita de lá. João reconhece daqui, diz Pedro, Jesus está lá na praia. Pedro pula dentro da água, vai na praia. Chegando lá, lembra? Jesus fez uma pergunta: tens pão e peixe para comer?
chega na praia, tem peixe sendo assado em cima de pedras. Tem pão bem quentinho da parte de Jesus para alimentar eles. Diz o texto, diz que eu acho lindo isso aqui, irmão. Diz o texto que Jesus disse: pronto, traga mais um pouquinho de peixe para cá. Quando sentou com eles, diz o texto que Jesus pega o pão, parte e distribui com os discípulos. Irmãos, não está no texto. Eu não quero ferir o texto bíblico, porém, pensamento meu, eu imagino que com certeza na mente de alguém veio uma certa lembrança. Rapaz, eu conheço esse partir de pão. Rapaz, esse homem teve com a gente na última Santa Ceia. É direitinho o partir do pão, a mesma coisa. Quando ele esteve conosco dizendo que era a última ceia. Quando Jesus dá de jantar, os discípulos olham para Pedro. O caído Pedro. O falido Pedro. O Pedro que foi de mal para pior. E disse: Pedro, tu me amas? Pedro olhou para ele e disse: Senhor, eu te amo. Pedro, então apacenta meus cordeirinhos. Pedro, mas tu me amas? Senhor, eu te amo. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, mas tu me amas? Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E sabes também que eu te amo. Só que eu acho interessante, irmão, porque quando nós observamos o texto original de João 21, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? No versículo de número 15, pela primeira vez, Jesus pergunta de um amor verdadeiro e não um amor fingido ou superficial. Só que a resposta de Pedro não é no mesmo nível da pergunta de Jesus. Jesus pergunta: tu me amas? Pedro olha para Jesus e diz: te amo. Só que o original grego é: eu tenho afeto por ti. Jesus pergunta a segunda vez dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro olha para ele e diz a segunda vez: eu tenho afeto por ti. Aí Jesus entende a linguagem de Pedro e vê que ele é caído. Aí fala na mesma linguagem dizendo: Pedro, tu tens afeto por mim? É por isso que o texto de João 21:17 está dizendo assim: e Pedro olhou para ele triste e disse: Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E depois disso, Jesus, reconhecendo a fragilidade de Pedro, trouxe restauração. Sabe por quê? Porque para um grande pecador sempre haverá um grande Salvador disposto a restaurar. Não tem ninguém na face da terra, por maior pecado que seja, que não possa encontrar restauração em Jesus Cristo de Nazaré. Era traficante. Jesus não olha para ele do jeito que ele era. Olha para ele lá na frente dizendo: você era isso, mas você será isso aqui. Exemplo de Pedro, pescador de peixes. Aí Jesus disse: venha após mim e eu vos farei pescador de homens. Pedro fala sobre o seu encontro. E aqui eu termino. Pedro fala sobre suas experiências. E Pedro fala sobre sua restauração. Todos nós aqui, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, temos o DNA de Pedro correndo em nossas veias. Somos caídos, somos falidos e falíveis. Temos uma mente terrenal. Às vezes a gente chega para Jesus e diz: Jesus, haja o que haja. Nem haja o que houver. Haja o que haja. Jesus, o sangue dá na canela, eu estou com o Senhor e não abro. Mas Jesus sabe que na maioria das vezes, na primeira luta, a gente vai dizer: Jesus, me ajuda. A gente vai querer desviar. Mas entenda uma coisa: para essa pessoa que caiu como Pedro, para essa
essa pessoa que negou como Pedro negou a Jesus, lá na praia, ele encontrou o grande Salvador da sua vida. E Pedro chega agora em Atos 4 com ousadia, cheio do Espírito, e diz: eu não posso deixar de falar sobre tudo o que eu vi, tudo que eu ouvi. Pedro, mas quem é esse Jesus? Rapaz, eu encontrei com ele nas margens do mar da Galileia. Ele me chamou, eu vivi várias experiências com ele, tá certo. Eu neguei ele perante a cruz do Calvário, mas depois do terceiro dia ele ressuscitou, ascendeu ao céu e me prometeu dizendo: fique em Jerusalém, vai descer o Espírito sobre você. Você vai ser testemunha, testemunha, testemunha. Estamos nesse congresso missionário e precisamos crer em Deus. Não podemos deixar de falar sobre tudo o que vimos e ouvimos. Não vimos o que os nossos pais viram lá no passado. Não vimos mar abrir. Não vimos talvez o maná cair do céu, o pão cair do céu no deserto. Mas nós servimos a um Deus, cremos num Deus que Ele pode resolver, que Ele pode fazer e tornar aquelas as mesmas obras do passado. É esse o original do texto de Abacuque 3, quando ele disse: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Escute, o que Abacuque está dizendo é: eu não quero línguas estranhas, até porque nem tinha naquele tempo. Eu não quero virar pirueta, eu não quero aviãozinho. Eu quero que o Senhor torne a realizar as mesmas obras do passado. Eu quero que o Senhor torne a realizar o que o Senhor realizou no passado. O Senhor é o Deus de ontem, o Senhor é o Deus de hoje, e o Senhor é o Deus de eternamente. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos. Não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele faz, e tudo aquilo que Ele ainda há de fazer, deve ser pregado pela igreja. Não como um Deus que talvez fará porque talvez Ele tenha poder, mas como sendo Ele um Deus que Ele tem a excelência de todo o poder. Pregador, como é que é isso? Efésios capítulo de número 3, Paulo diz o seguinte: nós temos que entender que Ele é poderoso. Para quê, Paulo? Para fazer o quê, Paulo? Infinitamente mais daquilo que pedimos, daquilo que pensamos, e por isso a glória deve ser dada a Ele eternamente. Precisamos entender que o quê? Que Ele é o Deus que operou no passado, que Ele é o Deus que opera no presente, e que Ele é o Deus que vai operar, porque a obra que Ele começou, Ele vai aperfeiçoar até a volta de Jesus Cristo. Por isso, assim como Pedro, nós não podemos deixar de falar sobre o que, pregador? Sobre tudo o que nós vimos e tudo o que nós ouvimos da parte de Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.